E aí, pessoal? Alegria estar aqui com vocês. Eu vou só apresentar a todos para a gente começar a conversar. Aqui hoje a gente está com o Alexandre Mancini, que é diretor e pesquisador do Núcleo Arsênico e também do documentário. A Clara pode ser que chegue em algum momento, a Clarissa Maria, a Malu Oliveira e o Vinícius Francês como performance e pesquisadores do projeto, o Homero Ferreira, dramaturgo e produtor teatral, a Natália Pasquale, produtora executiva do Núcleo Arsênico, a Larissa Macena, sonoplasta e pesquisadora, Guilherme de Furges, diretor de fotografia, e eu como pesquisadora e roteirista. E aí a gente também tem a parceria do Juni, que desenvolveu o design do nosso projeto, e a assessoria de imprensa da Grazi de Labieri. E o Lui também, que não está aqui conosco, mas que também fez parte de todo o processo. A gente convida agora para participar, como convidado e debatedor, o professor de artes cênicas da UEL, que também é ator, bailarino, performance, mestre e doutor em literatura pela Unesp, Agnaldo de Souza. Então ele vai aqui conduzir a nossa conversa, que ela seja maravilhosa, e que a gente consiga também dialogar com as pessoas que estão no chat, que, enfim, que possam também dar a leitura, né, do nosso trabalho. Obrigada, pessoal. Me ouvem todos? Minha conexão aqui no Drina às vezes fica meio estranha, espero que esteja tudo bem aí. Gente, eu começo agradecendo imensamente a oportunidade de ter visto o espetáculo, de ter sido entrevistado, e essa entrevista, alguns trechos dela, poder fazer parte do documentário, desse documentário tão importante que a gente acabou de ver, né? E ainda de poder contribuir hoje para essa conversa, né? Eu acho que esse documentário, ele representa uma coisa muito importante, penso eu, né? Como proposta de desdobramento de uma iniciativa anterior, né? Você constrói um espetáculo e tenta problematizar e tenta otimizar os resultados, né? De modo a ter uma manutenção daquelas ideias, uma manutenção daqueles conceitos. Acho extremamente importante que a gente tente fazer com que os nossos trabalhos perdurem no tempo de alguma forma, né? Na ocasião, quando eu assisti, eu me senti tocado pelo espetáculo, pela força do espetáculo, tocado nas duas coisas, né? Quando a gente fala tocado, parece que a pessoa é sentimento, né? Mas eu sou tocado pela razão. Coisas inteligentes me emocionam, e por isso eu quis escrever sobre o espetáculo. E fiz um pequeno artigo, colocando um ponto de vista sobre a importância do que era aquele espetáculo para mim naquele momento, e hoje venho comentar da importância desse documentário como um desdobramento e como uma abertura de novas perspectivas, né? A gente percebe que no documentário parte-se daquele espetáculo para questionar, propor e lançar ideias para novos voos, para novos trabalhos, novas questões, né? Eu percebo que o documentário apresenta uma questão importantíssima. Eu primeiro vou falar estruturalmente e em seguida eu já vou perguntar para os atores, para a equipe toda de produção e de construção do espetáculo e, em sequência, do documentário, né, sobre uma lógica emancipadora que eu acredito que perpassa os dois trabalhos e que se coloca contra uma lógica de manipulação contra a qual a gente se coloca, né? Então, vamos pensar um pouco por aqui, né? Eu acho que o documentário tem um todo ideológico. Não vamos desistir da palavra ideologia, porque ela não é ruim, né? A palavra ideologia, ela nos representa enquanto um todo, né? A lógica das nossas ideias. A ideologia é a lógica das nossas ideias. Então, as nossas ideias se organizam de forma a buscar uma emancipação do ser. Numa pessoa emancipada, existem crenças emancipadas, né? Então, existe uma lógica de pensamento. A nossa ideologia é uma ideologia que visa
contribuir para a emancipação das consciências, dos espíritos e dos seres, né, para que eles existam e tenham uma relação clara, ética, com a sua própria crença e com as instituições que representam a sua crença, sabe? Então, esse espetáculo, ele é brilhante no que tange à exposição dessas duas lógicas, de que as pessoas que buscam emancipação, elas visam uma lógica de construção de um ser que consegue lidar com as suas crenças com clareza, objetividade e sinceridade, e uma lógica perversa que a gente verifica que algumas instituições, grupos e pessoas também perversas, agem no sentido de manipular as pessoas. Então, na verdade, eles têm nome, nós também. Né? Nós temos nome, nosso grupo tem nome, essas pessoas têm nome, eles têm nome, nós podemos nominar as pessoas que estão fazendo isso, mas não é nós não somos os salvadores, eles não somos os únicos salvadores, e eles não são os únicos criminosos. Existe uma lógica que subjaz a nossa ação e a ação deles. Eles têm uma lógica de manipulação, lucro e amesquinhamento da inteligência das pessoas, porque uma pessoa vai tendo achatada a sua capacidade de percepção, de jogo de valores da vida, né? Vai sendo achatada, amesquinhada, e a ponto da pessoa ter a possibilidade de ser completamente manipulada por uma imagem, né? Por uma imagem, por uma fala, pelo poder de uma voz castradora, uma voz manipuladora. Ao passo que o artista age no sentido contrário, de pouco a pouco, e desemaranhando a consciência das pessoas para que elas venham a enxergar a si mesmas e ao mundo com mais clareza, mais objetividade, e nesse conjunto entram as suas crenças, que respeitam as crenças dos demais e que podem agir na sociedade, né? Então, na verdade, o embate aqui é entre uma lógica que emancipa e uma lógica que visa castrar e manipular as pessoas. São essas duas coisas. Quando nós morrermos, haverão substitutos nossos. E quando esses infelizes falecerem, muito provavelmente existirão outros que vão tomar essa lógica para si. Essa lógica perversa de manipulação das pessoas por aquilo que elas têm de mais íntimo, né? O que eu tenho de mais essência no meu ser é a religião. Que eu sei que se tivesse nascido no Japão seria outra, se tivesse nascido na Bahia seria outra, né? Eu nasci no Brasil, no interior de São Paulo, numa família católica. Então, o que eu tenho de mais profundo em mim foi ensinado por um sistema. Agora, eu cresci com uma consciência suficiente para lidar com isso, para descobrir o que é ser ateu, entender o ateísmo e, inclusive, construir um respeito às demais crenças. Isso é raro, né? Então, quando esses... Ok, eu acho que essa é a essência, né, do que eu talvez pudesse falar, que eu identifico que vocês trabalharam, né? A gente corporifica essa ânsia por emancipação, por construir uma consciência livre no jogo com quem nos assiste, e eles têm essa ânsia por castração e por manipulação das pessoas que os assistem. Então, aí nasce esse grande embate, né? E, só para fechar esse raciocínio, ambas as atitudes são políticas, essencialmente políticas, né? Ambas as atitudes, elas aparecem para o mundo com respostas urbanas, respostas contemporâneas e respostas sociais na vida das pessoas. Então, ambas as atitudes. E aí a gente não pode perder força, e nunca vamos perder, né? Porque a gente vai continuar existindo. Mas, enfim, eu vejo no documentário 3 perspectivas muito legais. Uma que seria a otimização dos recursos, né? Você teve recurso para fazer um espetáculo, e isso serve de material para a construção de um documentário, e esse momento aqui, essa live, esse momento, ela é uma manutenção, uma perpetuação daquela ideologia, dessa lógica de tentar desobstruir os canais de percepção das pessoas. Então, são 3 momentos que vão se somando com uma beleza e uma importância política, né? O espetáculo gera um documentário, o documentário é lançado numa live que tem um debate, e as coisas vão se retroalimentando para que sigam, né? Então, primeiro, essa lógica de otimização dos recursos que
tem a ver com produção, tem a ver com uma visão inteligente de produção e de aproveitamento dos recursos. São tão escassos os recursos dos investimentos na arte, parabéns aos fomentadores desse processo, né, que eu acho que é muito inteligente essa produção conseguir fazer tantos desdobramentos a partir de uma primeira ideia. A segunda é que o estudo da expressão artística desse grupo me é muito caro, eu vejo uma evolução muito grande de princípios brasileiros de construção, de presença cênica, de atuação e de valorização da figura, né? Eu quero dizer, os intérpretes incorporam essa ideologia no nível do movimento, no nível da presença cênica, no nível do timbre da voz, não é discurso só, é estética, né? Isso é, assim, eu acho que é um degrau a mais nessa busca por uma arte brasileira genuína, de qualidade, intensa e alinhada com as coisas mais contemporâneas, mais atuais, né? Contemporâneo já é uma palavra não tão atual. E terceiro, essa clareza, essa visão emancipada da realidade que esse projeto me mostra, né? Tanto a produção, quanto a perspectiva técnica, quanto a capacidade artística, o roteiro é brilhante, tanto do espetáculo quanto do documentário, e a gente percebe, né, quando eu fui investigar os currículos das pessoas, né, fica no documentário, existe uma pincelada antropológica, existe todas as formações que eu fucei na vida de vocês componentes, né, elas estão se apresentando de uma maneira muito coerente, coesa e funcional, sabe? Então, quero parabenizar, assim, e o que eu quero dizer? Eu acho que é bizarro isso, mas é extremamente agressivo com uma plasticidade delicada. Eu fico até assim, como é que é gostoso de ver um negócio tão ruim, né? Tão denso, tão pesado. Eu acho que isso também é uma qualidade. Então, isso, a otimização dos recursos da produção, essa expressão artística que eu acho que está bastante atualizada, rica, poderosa, e essa visão emancipadora da realidade. Por quê? Não se faz arte sem uma consciência completa do mundo que você está vivendo e sem contribuir com alguma coisa. Eu acho que o estatuto político desse espetáculo, que se realoca nesse documentário e que está na expressão de todos vocês, é essencial, é emancipatório e é urgente, né? É urgente. Precisamos que esse documentário chegue a todas as casas e que enfrente aí os abacaxis que surgirão, porque as pessoas de cabeça manipulada não vão ter recurso para administrar essa informação. Essa que é a tristeza, né? As pessoas que mais precisam dessa informação emancipadora, elas não têm recursos, não têm abertura para captar essa lógica interna de libertação da consciência, que inclusive sugere a ela que ela deva ser religiosa. Uma religião plena, uma crença que seja coerente. A gente não está negando que as pessoas devam ter religião, mas que elas tenham uma religião coerente coerente com os princípios que ela mesma coloca, né? Que a maioria do que a gente está vendo são contradições e uma manipulação perversa. É perverso, né? Desculpa, estou falando muito, mas é porque eu estou falando instigado pelo que vocês me deram, né? Enfim, não sei se vocês concordam com tudo isso, mas uma coisa que eu também acho, né, que a gente luta, no documentário vocês dizem que tem que arregaçar a manga, tem que lutar, tem que se colocar todo dia. O meu sonho é que a gente só precisasse lutar em cena, só precisasse construir espetáculos. No dia a dia, na fila do mercado, na rua, na prefeitura, na campanha publicitária, eu não precisava fazer. Né? Era só fazer a obra que a coisa aconteceria, se estivéssemos no mundo ideal, né? Aí, a outra... estou terminando já. A outra coisa que eu acho fundamental é que se fala em educação, né? Teve alguns políticos do estado de São Paulo, que eu acompanho, porque sou do estado de São Paulo, estou morando em Londrina agora, né? Saíram com uma bandeira muito forte de que não ia investir em cultura, não ia investir em teatro, dança, cinema, ia investir em educação, saúde. Ok. Um corpo saudável com uma mente saudável se educa.
uma educação de qualidade vai lotar os teatros. Se você der você não precisa realmente ter um projeto de cultura se você der educação, porque uma pessoa educada contempla a arte toda. Faz, aprecia e participa. Então, na verdade, não deveríamos mesmo precisar. Se você dá saúde e educação, você vai ter casa cheia em teatro, em cinema, em orquestra, em tudo, porque essas duas coisas são suporte para uma vida cultural. Falei demais, né? Mas, então, eu queria provocar vocês um pouco com isso, basicamente com isso. Não sei se eu me empolguei e falei demais, mas eu queria saber desses aspectos antropológicos que embasaram o projeto e como essa conexão, né, dessa visão antropológica se relaciona com essa visão estética, porque são duas coisas que poderiam ser conflituantes, e vocês conseguiram driblar isso de uma forma muito boa, muito legal. Mas se quiser falar de outra coisa também, me satisfaça. Eu não sei mesmo me posicionar assim de uma forma tão objetiva e clara, né, como você coloca. Eu, na verdade, tenho formação em antropologia, estou bem enferrujada, né, porque já faz uns anos, não estou exercendo, mas gosto de estudar, de ler, de escrever, mas por coincidência ou não, né, o que me fez me aproximar desse trabalho foi justamente ver o pé, né, que o Guilherme estava fazendo captação, o Guilherme é meu esposo, estava fazendo a captação, fui ver a peça, amei, e logo em seguida a gente tinha um debate com você. E aí eu fiquei para o debate, por curiosidade, e aí a gente foi destrinchando todas aquelas questões que surgiram a partir da peça, né? E eu fiquei muito instigada com aquilo, né? Porque a peça é muito crítica, ela traz, como você colocou, essa estética, né? De uma maneira poética mesmo, bonita. A presença, quando eu vi, estava claro, né? Eu não pude presenciar a Malu, com uma presença muito forte, uma quebra de fala ali, né? Tinham só homens falando, homens em cena, e ela vem e ela quebra aquele cenário todo, né? E ela quebra aquele tijolo e ela quebra aquela fala, aquele discurso, né? Então eu achei tudo muito potente, assim, né? Para além do que estava se falando, mas como estava se falando, né? E é claro, tem aproximação, enfim, com todos daqui do projeto. Admiro muito o trabalho de vocês. Para mim, é um alimento para minha alma poder estar perto, não é o que eu exerço, eu faço isso de coração, porque realmente me alimenta, né? Eu acho que é um debate que vai para além de qualquer linguagem, né, Agnaldo? A gente está falando de uma linguagem que já é teatro e dança, colocando antropologia no meio e, na verdade, é vídeo. Então, assim, salada, né? Salada, porque, na verdade, são as nossas habilidades, né, que a gente vai desenvolvendo e tentando comunicar a mesma coisa. A gente está comunicando um grito, né? A gente está comunicando um não aguento mais desde então. Pelo menos para mim foi isso até agora, né? E aí, claro, a gente vai buscar embasamento teórico, vai buscar outras literaturas e outras coisas que vão fomentando isso, mas eu acho que a riqueza desse documentário, de todo o processo artístico, é porque ele sai de trajetórias, né? Ele sai da vivência, ele sai do corpo, ele sai de quem vive aquilo. A gente não está falando de um pensamento, a gente está falando de uma perspectiva, uma visão, né? Uma inquietação, uma indignação. E ter um mecanismo, né, para poder colocar isso de uma forma mais elaborada, propositiva, poética, que traga diálogo, é muito enriquecedor, né? Porque senão a gente também cai num lugar, assim, sabe? Que é uma das falas que o Vinícius Francês coloca no documentário, que eu acho linda, sabe? Que ele fala, eu não aguento mais achar que o problema... Desculpa a forma como eu estou falando, mas foi a forma como eu li, né? Eu não aguento mais achar que todos os problemas são meus, que eu não posso gerir eles coletivamente, né? Que eu não posso administrar isso, que eu não posso trazer para um lado simbólico, né? Eu acho que essa é a grande riqueza que a gente tem, né? Eu toquei nesse assunto... Eu toquei nesse assunto porque eu acho que uma pessoa, para rebater vocês, ela vai ter que se preparar muito. Eu quis dizer que eu acho que está tudo muito, tão bem fundamentado na arte e na antropologia, e numa visão política e artística do mundo, da situação que nós estamos vivendo, que eu acho que a informação ficou tão consistente, né? Que alguém para rebater vocês, ela vai ter que começar a gritar e orar e não ter muito juízo, porque vocês estão com uma razoabilidade muito explicitada, sabe? Eu achei isso forte.
Clarissa chegou. Oi! Oi, Eu quero Clá! falar uma coisa, Clarissa. Não estou falando de tijolo. Porque eu acho que é o turning point do espetáculo para mim, e achei bem legal que o documentário tem, bem no meio do documentário, muda, né? Muda o rumo do documentário, foi uma percepção muito legal de vocês também, né? Para mim, o espetáculo se redimensiona quando tem essa frase, quando você faz todo o estardalhaço, a figura feminina, né, da dramaturgia, faz aquilo, e no final ele fala assim, e eu não estou falando de tijolo. Aí todas as metáforas se cruzam, né? E no documentário foi pontual nisso. Todo documentário se redireciona a partir dessa cena, quando expõe essa cena. E aí você chegou bem na hora que eu já falei, se ela não vier, eu não vou ter oportunidade de falar, eu não estou falando de tijolo. Aí deu certo, houve sincronicidade. A partir do que o Aguinaldo falou, a Carol também, eu queria primeiro de tudo agradecer a parceria de todo mundo que está aqui, tanto na criação do espetáculo quanto no documentário. Eu acho muito legal poder ter esses intercâmbios. O Núcleo Arsênico sempre tenta propor intercâmbios com outros artistas e outros coletivos, mas acho que a fé costuma falhar, e agora o documentário Avesso do Altar, ele consegue criar um alinhamento, eu acho que até então tinha sido menos profundo, eu acredito. Quando a gente decidiu fazer a peça, né, a gente se juntou, começou os debates e ir para a sala de trabalho, a gente partiu, sim, de visões nossas sobre o incômodo comum, vamos chamar assim. Que no documentário eu falo que é a bancada evangélica, né? Mas a gente chegou nessa conclusão, a gente não partiu exatamente dela. A gente partiu das nossas vivências dentro de doutrinas religiosas. E aí tinha uma coisa em comum que era justamente todo mundo muito machucado, nós hoje, artistas, identificando essas cicatrizes que essa herança, porque, né, a religião é uma herança passada por gerações, tinha deixado na gente. Isso não quer dizer que todo mundo é assim, mas a gente identificava esse tipo de coisa. E aí a gente começou a trabalhar, passou pelo processo inteiro, teve muito debate, a gente não concordava sobre muitas coisas, o que acho que gerou um aprofundamento muito grande. E a gente estreou o espetáculo, vou meio que contar uma historinha. A gente estreou o espetáculo achando que ele estava extremamente crítico, e a gente suspeitava que ia até demais, e talvez pesado demais, até porque a gente tentou no processo não ignorar os artistas que estavam, no sentido de, eram 2 homens, uma mulher, eram 2 homens brancos e né, aparentemente heterossexuais, mas entendeu? A gente tinha essa roupagem. Então a gente, de certa maneira, o espetáculo ele é meio que a explicitação e exacerbação de um antagonismo do que a gente acreditava, né, enquanto artistas, uma quebra feita pela figura feminina, né, uma quebra mesmo textual, do cenário, dos tijolos, da dinâmica, do ritmo, de tudo. Era uma grande quebra, e a partir daquele momento, certas libertações, inclusive das figuras opressoras do início. E aí a gente estreou o espetáculo, achou que estava talvez pesando a mão, assim, e nos conflitos internos, né, tinha que ser isso mesmo, ou não podia ser isso mesmo, para poder comunicar uma certa poética e poesia. E a gente apresentou em Garça. E aí, depois do espetáculo, o pessoal da produção veio falar com a gente, não lembro quem foi, se foi a Suzy, alguém, falou assim, tem um pessoal querendo conversar com vocês, eles são de uma igreja evangélica aqui, eles vieram em grupo conversar com vocês. Aí, a primeira reação foi ter medo, porque a gente achou que a gente estava no embate direto, e que talvez tivesse descompensado, vamos dizer assim. E aí, eles vieram, e eles tinham adorado o espetáculo. E aí eles foram falando sobre coisas que a gente tinha consciência, mas talvez não por aquele viés de que de certa maneira, a gente estava mostrando uma coisa muito real, porque na peça a gente usa uma metáfora que é o tijolo, né? E usa ele como Bíblia. Então, eles se ativeram, eles pegaram esse mote. E eles falaram que exatamente isso, da mesma maneira que um tijolo é feito para construir coisas, e também é usado para violência, para tacar na cabeça de alguém,
A religião também é assim. Então, a religião foi feita para edificar, e tem gente que usa e deturpa isso. E aí a gente viu que tinha, assim, um caráter, que eu acho legal que o Agnaldo falou, que era um caráter emancipador, que estava presente, e que talvez a gente não tivesse completa consciência na época, né? A gente chegou a conversar que parece que o espetáculo amadureceu antes dos artistas que estavam fazendo ele, em certos aspectos do tema e dos embates. E acho que isso foi extremamente bonito e valioso para o trabalho de todo mundo e do núcleo, com certeza. Porque a gente nunca quis atacar, vamos dizer assim, a fé no sentido, por exemplo, da pessoa que sabe, a pessoa que frequenta a igreja e encontra ali um alento e paga o dízimo e faz tudo. A gente não quer atacar a minha avó, que é evangélica e que eu acho linda a fé dela. A gente quer atacar exatamente a pessoa que usa disso com a peça e depois com o documentário. E o documentário, de certa maneira, ele tenta aprofundar racionalmente esses lugares subjetivos que a peça passa, para que eles sejam pontuados e debatidos mesmo. Então, acho que o documentário cria um peso outro e muito necessário nesse sentido, para deixar claro que a nossa briga é com os nomes que está todo mundo na cabeça agora, entendeu? É com quem usa a fé para manipular as massas e ganhar voto e institucionalizar cada vez mais uma doutrina castradora e de maneira política, e a partir desse mercado com a fé dos outros, criar um mercado da democracia e do voto. Com essas pessoas. É por isso que a gente fala que a nossa questão é com a bancada evangélica. Se fosse em outro país, talvez fosse com a bancada hindu. De novo, a questão não são os evangélicos, a questão é o pareamento do Estado de religião. Se fosse outra... uma lógica, né? Oi? Isso que eu falei de uma lógica que existe de pessoas que querem manipular. Então, de repente, nós temos esses nomes agora, mas em outros momentos foram outros nomes. Eu acho que essa lógica de pensamento deles, essa descoberta que eles tiveram de que, se intrometendo na crença dos outros, eles conseguem manipular e ter lucros exacerbados para si, né? Isso, acho que esse é o cerne de uma perversão, de uma atitude perversa que essas pessoas têm. Mas se vocês avançam, o que eu acho que é muito importante, a gente não pode esquecer de estar lembrando, eu vou lembrar toda hora disso, né? É que perceber isso, a gente percebe. Falar sobre isso, debater e escrever. Vocês escolheram um veículo, uma forma de expressar isso, e aí eu acho que legitima muito mais, né? Porque podia virar um conto, uma notícia de jornal, uma passeata, um megafone, uma performance enlouquecida na porta da igreja, dizendo, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas não. Existiu a construção de algo que está dentro de uma linguagem, de uma estética muito legal, muito, muito bem feita, né? Então, eu acho que, assim, eu, por exemplo, tenho essa revolta. Eu compartilho essa revolta com vocês, mas os meus expedientes não são esses. Eu não sei fazer essa peça, entende? Então, eu acho que tem fora... e não sei fazer essa peça, e não sou eu quem faz esse documentário. Então, eu acho que existe uma capacidade de transformar em objeto essa ideologia. Ai, falei bonito, falei a frase que eu queria. Entende? Vocês construíram uma capacidade de transformar num objeto estético maravilhoso e agora num objeto reflexivo muito bom, esse incômodo pessoal, essa ideologia de artista. Tá? Isso que eu acho merecedor de todos os elogios. Porque, assim, eu acredito que, no primeiro momento, o que eu consigo fazer é isso. Né, sei lá, talvez pegar um megafone e ficar pelado na frente de uma igreja gritando que eles não podem fazer o que estão fazendo. Entende? Mas o expediente de vocês é outro e teve essa competência, foi maravilhoso. Tem uma dramaturgia escrita? Almera, sua deixa. Se conquistou uma dramaturgia pronta disso, para tipo, se uma outra companhia quiser fazer, ela tem um roteiro de ações que ela pode investigar? Ou não? Eu respondo? Eu falo? Você é a Carol. Na verdade, os roteiristas não dá peça, não mas eu estou curioso de saber se existe isso que pode ser publicado, por exemplo. Eu acho que eu posso começar, Carol? Ou vai você? Beleza. Eu acho que
Quando o Ale me procura para tentar costurar alguma coisa dramatúrgica dentro de tudo isso que já estava sendo pensado e criado pelo núcleo, né? Eu acho que a iniciativa ela vai bem a esse encontro que vocês se referem, né? De encontrar esses expedientes que estão politicamente, antropologicamente conversando e tocar o barco dentro de uma perspectiva que é essa visão da fé sendo usada como palanque, né? Enfim, usada para fins econômicos, etc. Existe um percurso, né? Existiu, então, um argumento que o núcleo já tinha elaborado, e aí, no caso do espetáculo, né, que aí é a parte que eu entro, a gente procurou perseguir, a partir dos estímulos que a cena trazia e das conversas que a gente tinha depois dessas cenas mostradas, a gente procurou perseguir aquilo que o nosso corpo também estava falando, né? No caso, o corpo dos meninos, né, dos performers. E eu acho que tem muita coisa que vocês falaram, assim, que eu fiquei lembrando, né, em relação... então, sim, tem uma dramaturgia, né? Tem um dramaturgismo a partir de um roteiro que foi estabelecido, né? E vocês falaram tantas coisas tão interessantes, e eu acho que tem essa ideia que o Ale coloca da ideia de libertação e essa ideia de amadurecimento, até quando a gente... se entende em cada posição, né? O Ale ali com essa condução, né? Os meninos, todos eles trazendo, né, esse estímulo, e aí vem uma pergunta assim muito, muito maluca e que tem a ver com esse amadurecimento, né? Quando a gente percebeu que a gente também tinha que escrever para a mulher falar, que vocês citaram bastante a esse ponto, o turning point, né, da ideia do eu não aguento mais, né, e de quebrar o tijolo, e que a gente percebeu que éramos homens brancos, cisgênero, né, falando pela voz de uma mulher. Como isso seria possível? Acho que isso fez parte também desse amadurecimento da equipe, da gente também, como artista, né, e tentar entender que não, a partir daquele momento a gente precisava levar essa discussão e pensar essa discussão a partir da própria mulher da jogada ali, que no caso era a Clarissa, naquele momento, né? Então, acho que ficou bastante, enfim, essa ideia de amadurecer e de se libertar também disso que a gente já queria falar há muito tempo, que estava incomodando, né? E como artistas a gente cria essa possibilidade de fazer, jogando isso numa dramaturgia, jogando num roteiro pré-determinado que, enfim, daria estofo e bagagem para os performers continuarem nessa perspectiva. Acho que foi um pouco isso, né? Então tem um roteiro escrito, dá para... Eu não sei se quem for montar sempre vai associar a sua visão, né? Mas acho que dá, hein, Ale? Já pensou aí uma outra companhia montando isso aí? Vai ser interessante, hein? De repente seria interessante ver da Carol essa ideia de como esse roteiro acontece na hora Então, eu queria fazer um gancho, na verdade. Queria fazer um gancho com o que você estava falando, Homero, e na verdade é uma leitura crítica, né? Tem várias coisas maravilhosas, né, desse processo que o Agnaldo pontuou, e também tem problemas, né, como qualquer trabalho, né? E são problemas honestos, assim, nesse sentido de serem de acordo com a nossa própria vivência, experiência e processo artístico, né? Então, a gente tentou fazer uma coisa que é complexa, né? Que é processual. Por exemplo, quando a gente foi fazer o documentário, a gente não tinha um roteiro pré-estabelecido. A gente tinha nortes de questionamentos que já estavam na peça de teatro e que nortearam as captações. Mas isso não necessariamente norteou o roteiro, né? A edição do vídeo em si. E aí, toda a narrativa foi tecida já com problemas embrionários de todo o processo da própria peça, no que toca à visibilidade da mulher, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, que a gente está falando do não aguento mais de uma mulher,
e a gente pegar, sei lá, a minutagem desse documentário, a maioria são homens ainda, né? Então, ainda é uma mulher que, eu quero falar, e aí uma mulher que vai fazer um roteiro no final e vai, né? Então, a gente está nesse processo. Nesse sentido, eu acho que o documentário é quase uma metalinguagem do que a gente vive mesmo, né? Então, a gente tem um espaço, a gente tem uma abertura, mas a gente ainda não sabe fazer. A gente teve uma reunião de mulheres em casa, eu lembro uma vez, para a gente discutir, a gente abriu, ficou uma coisa imensa, mas a gente não conseguia ainda desenhar, né? E aí foi o que foi possível. E aí dentro desse experimento processual e de grupo que foi possível, né? Mas não deixa de trazer essa problemática toda, que é honesta, como eu disse, sabe? Uhum. Não é acabar com o trabalho de forma alguma, né? Mas é um problema, a gente precisava olhar para isso, né? Como diálogo mesmo. Por que será que a gente tem essa dificuldade de pautar, né? Nós, mulheres, ou não necessariamente uma dificuldade de pautar, mas uma dificuldade de... Ou, sei lá, a demanda vem do homem igual vem do branco, falando, vamos falar sobre o debate racista, né? Então, a gente ainda está num espaço que ainda não está legitimado e está tentando galgar. É um processo, né? Mas eu acho honesto isso. Eu acho que foi o que foi o que a gente conseguiu fazer, né? E eu, com a minha meia-culpa aqui, né, de roteirista, me pegou muito isso, sabe? Eu ia falar, cadê as mulheres? Eu quero mais. Mas dentro de um material polido por homens, dentro de um outro contexto, de outras perguntas que eu não estava e que a gente foi fazendo, foi o que deu, né? E aí a gente vai olhando toda essa problemática, que não é a problemática do trabalho, é o mundo que a gente está, né? E aí a gente está olhando para tudo isso e questionando isso e passando por isso. Então, nesse sentido que eu falo que é metalinguagem, sabe? Mas eu acho que todas essas questões, elas estão embrionariamente no trabalho, sabe? Eu acho que tem, o documentário, eu até tinha anotado aqui, que ele abre muitas outras perspectivas, né? Eu acho que o espetáculo se fecha em torno dessa questão de uma institucionalização da crença, né? Uma crítica direta ao fato de algumas pessoas construir uma instituição que manipula a crença, que é uma coisa íntima de uma pessoa. Então, você tem a intimidade de um indivíduo manipulado por um sistema. Com essa superestrutura, está super garantida, tanto no espetáculo quanto no documentário. E ficam essas questões embrionárias, sabe? Eu acho que vocês têm material... Eu não sei como a gente constrói as coisas a partir de agora, né? Mas tem um caminho gigantesco aberto no documentário para essas outras questões que não são meras militâncias, né? São questões estéticas também. Como é que esse grupo expressa isso, sabe? Como é que isso vira dramaturgia e vira partitura e vira cena? Né? Porque essa discussão, pelo que vocês estão falando, pelo que eu vi dos materiais, essa discussão para vocês também está se esclarecendo e tem uma potência, né? Aí, como que essa discussão, essa potência, ela vai se transformar em dispositivos expedientes, ou o que valha, para virar um novo espetáculo, ou para voltar e refazer esse, né? Porque as questões estão latentes, todas aí, e o documentário aponta para essas presenças. Então, eu acho que, eu também tenho só um lugar, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, estudo essas coisas e gosto de falar. Mas, assim, o meu lugar de fala também é bem restrito. Mas, assim, eu verifico, percebo que existem embriões aí nesse organismo que vocês fizeram, que podem gerar outras questões, outras plasticidades, outros documentários, outras performances, outros espetáculos. E são coisas que vocês, avançando um pouco mais no estudo que vocês já têm, vocês vão conseguir, porque vocês têm recursos estéticos para isso. Porque, assim, eu frequento grupos, eu trabalho numa faculdade, a gente tem reuniões e grupos com rodas de conversa sobre os temas o tempo todo. A dificuldade é com quais expedientes, com quais recursos estéticos eu proponho uma ação, que eu acho que é o principal desse grupo, uma espécie de identidade estética, uma capacidade de condensar os temas, os valores, as coisas que vocês querem expressar, vocês conseguem transformar em linguagem. É isso que faz um grupo. Ou que faz a coisa acontecer, porque cada um só tem a sua política e tem a sua fala e absolutamente engajado, e que vai se desconstruir o que precisa desconstruir, vai estudar o que precisa estudar. Agora, você já tem como grupo uma plasticidade que sai, que vem para fora, que acontece enquanto linguagem, né? Então, para um grupo de atuação artística, é o essencial.
porque vocês estão atualizados nos debates, né? E nos recursos, porque também o documentário é um passo a mais, como eu disse, eu chamo de uma espécie de otimização do trabalho, né? É um passo a mais, mas ele é um valor em si, né? Ele é uma obra em si, o documentário, ele é uma obra a partir de, mas é uma obra em si, e ele me provoca a outras reflexões. Então, eu acho que o trabalho tende a andar mais ainda, né? Agora, se vocês resolverem como, a partir do documentário, a partir dessas lives, como atuar no próximo passo nessa situação de pandemia, aí vocês entram para a história mais ainda. Aí vocês vão entrar para a história, né? Como é que isso se dilata em tempos de pandemia e que a gente só conversa cada um da sua casa? Que obra que vem agora? Não é para responder, não, é só para a gente sofrer junto. Boa noite, gente. Bom, falar desse trabalho para mim assim, falar de um presente, né? Porque eu tenho, como já falei antes, a vivência como espectadora de ter visto a Clá em cena com os meninos, né? E depois de estar dentro do processo e ter que visitar esse trabalho de uma forma totalmente diferente, assim, porque eu já tinha a minha visão de espectadora mesmo, de acompanhar o trabalho dos amigos e tudo mais. E chegar e ter a noção que a voz do espetáculo seria reportada através de mim, né? Eu seria a voz do espetáculo. Tem sido uma busca particular, assim, muito grande dentro da pesquisa, principalmente porque o lugar do não aguentar mais tem ficado cada vez mais vasto, né? É tanta coisa que a gente não aguenta mais que eu acho que o texto cada vez ele vem com uma forma, e esse peso do não aguentar mais tem vindo sempre, né, ressignificando de várias formas, e a visão política que isso causa, né, também me faz questionar, me faz me colocar. Eu acho que cada vez mais tem sido pessoal, é um trabalho que eu tenho me buscado muito dentro dele também, né? E eu acho que é um pouco disso. E obrigada por essa oportunidade ao Núcleo, aos meninos, a Lari, por toda a generosidade, porque pegar um trabalho também que já tem essa força, que já tem esse peso todo, e todas essas vertentes, e assim, gratidão pelo acolhimento, sempre, sempre, sempre. Obrigada por me exercer, por ter a possibilidade de me exercer dentro disso. Obrigada. Não, eu ia pegar um pouco do gancho do que cada um disse, assim, o Aguinaldo, ele começou falando sobre a lógica perversa, né, e que ela se apresenta de forma política, e nós somos todos seres políticos, né, acho que é aí a questão, e acho que quando a gente de fato entendeu isso, e principalmente os meninos e a Clara naquele processo se entenderam dessa forma, a estética ganhou forma, sabe? Isso que você falou da estética, das questões todas ganharem forma, terem uma estética. Foi bonito acompanhar e ver aquilo nascer, sabe? A gente ter que repensar quando, né, a única quebra que tem é uma mulher falando. O espetáculo ele vem todo num silêncio e existe essa quebra da mulher. Esse texto ter sido pautado por uma mulher foi uma sacada importante ali, nossa, da necessidade daquilo, de construir aquilo coletivamente com as mulheres que a gente tinha ali, que éramos poucas, e repensar esses privilégios, né, todos que a gente tem, porque embora eu seja mulher, seja sapatão, somos todos brancos, então de que forma a gente colocar esses questionamentos também, todos ali
a partir dos nossos lugares de fala. E aí, eu acho que as coisas mudaram quando cada um entendeu o seu lugar de fala, né? A cena do Alê, por exemplo, naquele embate com os tijolos, que tem uma violência gigantesca, ela é tão repleta de poesia, ela é tão bonita, para mim é uma das cenas mais bonitas do espetáculo, porque ela mostra toda essa masculinidade frágil que a gente aguenta todos os dias. E eu não sei, é isso. A Malu falou sobre o acolhimento, eu acho que é esse lugar de manter o espetáculo vivo, é porque ele cabe na boca, infelizmente ele cabe na boca de todas as mulheres, ou praticamente todas. E então não tinha outro lugar senão o acolhimento, né? Não tinha como ser diferente. Enfim, tinha outras coisas que o Ale falou, mas que me veio agora do que foi dito é isso. É um prazer trabalhar com o núcleo, trabalhar nesse projeto, trabalhar esse espetáculo em si, porque ele apesar da construção já ter ganhado essa forma, ele é toda vez muito diferente. Bom, boa noite, gente. Boa noite quem está assistindo. Dá licença. Nossa, eu acho muito rico mais ouvir do que falar. Vou tentar também trazer uma percepção minha, que o projeto ele sempre passa por muitas contradições, né? E elas estão presentes na encenação, estão presentes nas nossas vidas, enquanto para onde a gente está se movendo. Mas pensando do ponto de vista do que reuniu a gente, o que era o disparador disso, né? E acho que, inevitavelmente, a gente tem que fazer um salto. Vou ter essa provocação de fazer um salto, porque tem muita coisa para a gente passar limpo sobre a literatura, digamos, vencedora, sobre a história do Brasil, né, gente? Essas questões, as questões emancipatórias e a multiplicidade, assim, é um salto de 500 e tantos anos. E foi importante a gente perceber que o Brasil são muitos Brasis, né? E esses muitos Brasis são frutos, não é de uma coisa dócil, não é de uma coisa não violenta, muito pelo contrário, é uma construção de um Estado-nação, por assim dizer, né, com essas fronteiras que hoje a gente conhece, que ela passou por vários genocídios, várias questões de conflitos, né? E aí a gente escolheu falar sobre o viés da fé. E por que será que a gente escolheu falar sobre esse tema, esse discurso, né? E aí, para mim, foi importante entender esse trajeto da igreja como um poder político, especialmente na conjuntura europeia, e com seus estados absolutistas, né? Era uma outra realidade de formação política, de reinados, e que aí vão num processo colonial, a partir do mercantilismo, dessas grandes navegações, e que culminam na disputa dessas terras, que a gente chama de América, nesses fins do século XV, né? Então, existia muita ambiguidade religiosa que a gente consegue conceber hoje com outro olhar sobre a história, não a história que a gente comumente vê nos ensinos básicos, né? Porque a Europa, nesse sentido, tem um caminho que antes da corte vir, são as missões jesuíticas. Qual que é o fenômeno e o que isso reflete hoje? Essa disputa dessas missões, que até então, né, nessa terra chamada de Santa Cruz, que depois vai ser esse Brasil que a gente conhece, ela se conjuga com uma invasão, né? E isso a gente não consegue passar limpo facilmente, de geração para geração, né? E essa catequização, primeiro dos povos indígenas e quase que apagamento de muitos imaginários que existiam aqui, e esses colonizadores fizeram questão de renegar, ou até
enfim, de criar narrativas outras, né? Seja do indígena canibal, o belo guerreiro, o preguiçoso, né? E a construção do mito do bom selvagem. Eu acho que é fundamental entender um pouco isso para a gente ver, fazer essa curva que chega, por exemplo, em discutir a bancada política evangélica hoje. Tem eu vou até estava lendo hoje à tarde um trecho do Pedro de Magalhães Galvão, que os observadores desse espaço chamavam as pessoas que aqui estavam de gente sem fé. E ele fala assim: a língua desse gentio toda pela costa carece de 3 letras. Não se acha pindorama nela, nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei e não tem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Eu acho que isso inaugura muito do que a gente está falando sobre a questão da fé, da tentativa de extinção das religiosidades populares que aqui estavam, né? E essa invasão cristã, de um ponto de vista da construção da moral, foi falado sobre a culpa, né? E os limites que a gente acaba passando sobre os nossos próprios processos emancipatórios. Então, nesse sentido, eu acho muito lindo o trabalho que a Carol, o Gui, Alexandre fizeram, e essas tantas pessoas ao nosso redor que estão o tempo todo nos sinalizando e dando uns chega para lá, uns acorda, para a gente não cair na reprodução de um recurso hegemônico. E, evidente, vai ter uma contradição, porque as pessoas que estão ali têm essa característica que a gente já falou. Então, existia essa preocupação da radicalidade e o tamanho político que esses representantes de correntes muito degeneradas e influentes, que vêm desses setores da igreja neopentecostal, né, a bancada da Bíblia, que se soma com a bancada da bala e que se soma com a bancada do boi, BBB, para a gente estava muito forte, e veja bem, eram tempos de Temer, ainda meio que ainda piorou de lá para cá, né, mas já veja bem, a gente percebia isso, dessa polarização mais acentuada, dos discursos de ódio, o racismo, o machismo, a homofobia, e tudo isso tentando contrapor o que a gente chama de pauta identitária, ou seja, né, esses avanços, essas conquistas democráticas que a gente teve, começam a ser muito mais discriminados, violentados, especialmente as religiões de matriz africanas ou afrodiaspóricas aqui no Brasil, né? E aí, só de curiosidade, meio que para concluir, eu fiz um levantamento de dados, assim, de o que era essa bancada política lá em 2017, né, que eram 87 parlamentares que se autodeclaravam como bancada política evangélica, né? Aí a gente está falando, em grande maioria, da Assembleia de Deus e da Igreja Universal, né? E esses nomes que a gente recorrentemente vê, que é o Silas Malafaia, o Marcos Feliciano e tal. E na outra eleição, esse número ele triplica, ele vai para 195 de 513. Isso representa 38% total da bancada, né? E é uma distorção, porque o Brasil tem mais ou menos hoje 22% de pessoas evangélicas, né? Então, existe uma questão aí que para a gente era muito importante, que é perceber essa nova volta que as instituições religiosas vieram dando desde esse período mais absolutista e agora se relocalizando dentro do que a gente chama de um pleito democrático, né? E aí tem uma contradição que a gente também falou um pouco dentro do trabalho, que esses espaços não são só isso, não são só essa crítica que a gente tem, também são esses espaços de acolhimento, de solidariedade, são espaços onde as pessoas vão ali para ter um respiro nesse sufoco todo que a gente passa, né? Então, a gente tentou ir com uma delicadeza, e eu acho que o documentário conseguiu fazer uma curva também nesse sentido, que é olhar a materialidade, por isso que a gente cai nos tijolos. Inclusive, até tem preparei um negocinho aqui de fotos, se quiserem ver. A gente é um grupo independente, né, de Rio Preto, e a gente ensaiava onde dava.
Acho que às vezes é importante falar isso, né? Passamos por N espaços independentes e a gente tinha que carregar 1.800 tijolos para onde a gente ia. Então, surrealmente, para que a gente faria isso se a gente não tivesse muito implicado, né? E eu queria contar uma história. Nossa, já me alonguei um monte, mas, enfim, vou contar essa história. A gente... Nas cidades que a gente passou, no final das temporadas, a gente doava os tijolos, né? Sejam para os municípios, para o MST. E aqui em São Paulo, a gente fez uma apresentação que para a gente foi bastante simbólica, assim, né? Contamos com vários parceiros e parceiras que também contribuíram com os olhares, e isso vai fazendo a gente sofisticar a obra, né? Tentando dar conta não, mas se ocupar, se ela não dá conta, mas se ocupar de o que está por vir ainda. A gente falou muito da questão da negritude, né? E é um ponto, acho, fundamental que o núcleo precisa olhar e se ocupar, se debruçar sobre isso. E a gente tem uma parceira aqui em São Paulo que ela quer fazer uma churrasqueira na varanda da casa dela. Ela é maravilhosa. Eu vou abrir aqui só para vocês conhecerem. E dentro disso tudo, a gente teve uma experiência numa cidade chamada Buritama. E Buritama é uma cidade muito pequena, deve ter cerca de 20 mil habitantes. E aí veio o tema da nudez, que a gente não tocou tanto aqui, né? Mas a nudez, ela foi um problema, num ponto de vista da municipalidade, que era olhar para aquilo com os olhos de que a peça não estava falando, entende? E é engraçado, porque trouxe para a gente uma responsabilidade também sobre a comunicação, um questionamento. Realmente, quando um grupo ele se desloca a um espaço para provocar e para discutir um tema, qual que é a responsabilidade que fica para esse grupo depois? Como que lida? Como que a cidade pode absorver esse discurso, esse tema, e tratar e discutir ele nos seus centros sociais, nos seus centros desportivos, que é uma polêmica que a obra também começa a falar, né? E aí eu também coloquei a foto aqui, que logo em seguida que a gente fez a peça, né, lá, dali a alguns meses, a gente teve essa infelicidade de ter o Alvin como um porta-voz dessa Secretaria de Cultura em nível nacional, que logo em seguida caiu pelas aberrações que falava. Mas eu queria só também fazer um pouco dessa conjuntura que levou a gente a criar e que hoje vem se desdobrando, espero que se desdobre cada vez mais, e dizer que é um aprendizado, tá, com as pessoas do interior. Atualmente eu fico um pouco em São Paulo e um pouco em Rio Preto, né? E é recorrente eu perceber entre curadores, às vezes programadores, esse olhar bastante colonial de metrópole sobre a arte produzida no interior de São Paulo, ou nos interiores que existem por aí. Porque olha que a gente está falando de um estado que também centraliza bastante da sua produção artística, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, assim, mas muito em suas capitais. Então, para mim é uma felicidade, um desafio muito grande estar junto com o grupo e querer ver crescer o nosso trabalho e a gente se fortalecer e estar cada vez maior. Não, é porque isso que o Francês falou, uma das questões que eu ia colocar meio que também caminhando no final, né, como é que vocês, enquanto estrutura, lidaram com a aversão, né? Porque existe a aceitação, mas existe a aversão. Em alguns momentos você está tão sincero com uma proposta que não é entendida e que as pessoas, por qualquer outro ponto de vista, decidem que deslegitimar o seu trabalho. A gente sempre passa por isso. Eu sou mestre, mas como é que vocês lidaram, né? Agora o Francês falou agora no final. Mas vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a rejeição? Eu acho muito importante para um artista entender a rejeição, né? Perspectiva sua, se quiser responder essa pergunta ou contribuir, queremos te ouvir, amor. Uma coisa. Eu acho que lidar com a rejeição, né, que foi essa pergunta do Aguinaldo, eu acho que quem assiste o documentário, o próprio Aguinaldo responde isso, né? Você vê promiscuidade porque isso está em você.
Então, eu acho muito difícil o núcleo que durante um ano inteiro se debruçou sobre um tema e se questionou tanto, porque assim, quem acompanha o trabalho do núcleo sabe disso, né? Que o trabalho ele não fica pronto da noite para o dia. Foi um ano e começa de uma forma muito crua e de autoquestionamento. Então, assim, eu acho que um grupo que se preocupou tanto com isso, escuta de uma pessoa que não se deu o trabalho de assistir o espetáculo, falar de nudez, e aí vem um sujeito no YouTube falar que tem nudez e promiscuidade, é porque claramente não assistiu nem o documentário que é sobre o trabalho. Então, eu acho que, assim, a gente não tem que lidar com a rejeição, porque não é rejeição. É babaca procurando palco, e para isso a gente não vai dar, porque o dinheiro público veio para a gente montar coisa, não para eles. É isso. Radical. É isso que eu tinha a dizer. Ai, me representa! Ai, que maravilhosa, Nossa obrigada. produtora, gente. Era isso que eu queria dizer. Tudo bem, obrigada. A Tchau. gente não ia acabar sem polemizar, né? Claro. Se não fosse a pandemia, eu te daria um abraço nesse momento, amigo. Eu tenho certeza que você daria mesmo. Mas acho que pegando Tava tão educado. Tava polido e não reflete o processo. Acho que é por isso que teve que dar um acelerado no final. Tava meio Eu acho hipócrita, eu achei. Eu acho que eu fico pensando o seguinte: a gente faz críticas tão pontuais, mas tão cortantes, por mais que tenha um tratamento poético. Teria tanto lugar para quem não concordou com a peça abrir discussão sobre vocês estão equivocados nisso, aquilo. Inclusive, algumas pessoas vieram, de maneira mais polida, falar, tipo, mas vocês têm que pensar nisso também. Então, tem tanto lugar para debate de questões mais profundas, que merecem debate mesmo. E, por fim, a polêmica não veio por aí. A polêmica veio pela nudez, e aí, na maior parte das vezes, em Buritama, quando a gente teve um ataque de haters na página do Núcleo, e até agora no YouTube, alguns comentários do próprio documentário, eu falei, querido, assista a peça, você vai ficar mais aterrorizado ainda. Mas é que tá, ele não vai assistir, essas pessoas não viram nem a peça, no caso, e aí eu acho que não viram nem o documentário. Senão eu passaria essa vergonha, porque falou uma coisa que tá no documentário, então já se desbancou. Então as pessoas não viram, por exemplo, em Buritama, as pessoas não viram a peça. Foi um vereador de Buritama, que na época estava afastado por suspeita de corrupção e desvio de dinheiro, que achou fotos do espetáculo no Facebook, que tinham sido postadas por uma pessoa que tinha gostado da peça, e começou a fazer uma polêmica para poder atacar o prefeito, porque ele era um vereador da oposição, mesmo que não fosse mais um vereador ativo, porque estava sob investigação. E aí a polêmica foi em cima do post de um vereador sobre uma peça ao qual ele não assistiu, vinculando diretamente, e aí uma coisa engraçada, porque a palavra promiscuidade, ela é recorrente quando falaram da nudez do espetáculo. Eu já participei de outros espetáculos que tinham nu, e não sei se é coincidência ou não, mas quando a nudez é simplesmente ou somente feminina, não existe uma revolta tão grande, mas tínhamos 2 meninos, né, tínhamos 2 pintos em cena à mostra, e aí criou-se uma resistência imensa, assim, ainda mais porque aí, na verdade, eram corpos todos, né, femininos e masculinos no mesmo ambiente, em uma das cenas que eles até se tocam. Então, a partir dessas fotos e de um post incitando uma revolta do vereador caçado e quase preso, gerou a polêmica. Então, é isso que a Natália falou. Infelizmente, e aí infelizmente mesmo, não é a peça gerando uma polêmica a partir de uma poética que construiu, de uma dramaturgia que investigou e elaborou. Se fosse isso, eu estaria discutindo exaustivamente não sei se com prazer, mas com afinco. É a pessoa debatendo sobre uma imagem interna dela sobre nudez, e aí eu não posso fazer nada por ela. Talvez se eu conhecesse uma pessoa que tivesse essa postura, eu poderia debater sobre ela, mas aqui o debate é sobre a peça e depois sobre o documentário. Aí não tem como a gente te ajudar, né, amigo ou amiga, enfim, quem passou por esse lugar, assim.
E eu acho triste, eu acho que perde-se uma oportunidade. Quanto tempo a gente ainda tem? A gente tem o tempo do mundo. Aqui a live tempo pode do continuar até o sol acabar. O Aguinaldo levantou o tema, aproveitou o gancho do francês, levantou o tema da nudez. Eu não sei se alguém tem ou quer e tem alguma coisa para falar disso também, porque foi um ponto que a gente não deu tanta importância quanto a polêmica que se gerou em cima, no sentido de a gente não falou sobre nudez. A nudez foi uma coisa que aportou dentro dos temas que estavam sendo trabalhados. Aí se alguém quiser falar alguma coisa. É que eu acho que... eu não sei, eu acho que tem alguns temas transversais que existem no trabalho, que poderiam gerar discussão, mas eu sinceramente acho que pode ocorrer em digressão, sabe? Eu acho que a nudez está ali absolutamente justificada na plasticidade do espetáculo. Quem quis entrar por essa porta de entrada já começou lendo errado de cara. Então, eu acho que, não, como a Natália falou, não vamos dar palco, né? Eu acho que o propósito, né? Eu acho que a nudez está absolutamente bem colocada dentro da plasticidade das escolhas estéticas do espetáculo e das escolhas políticas, né? Eu acho que a estrutura maior está garantida nessa discussão sobre o apreço e desapreço das crenças. A coisa que eu falei da rejeição é justamente que as pessoas, para rejeitar, elas pegam coisas que estão nelas e que não estão no espetáculo, né? E aí, as pessoas que começaram a rejeição por causa da nudez, quando a nudez é secundária no espetáculo, né? A nudez é um recurso de cena porque ela existe no mundo, existe na vida. E aí eu fiquei preocupado, até quando eu fui ao espetáculo, e depois a gente fez a entrevista, eu fiquei preocupado, pensei, será que vão pegar uma coisa tão poderosa, tão rica, e vão descambar para discutir moralidade de corpo pelado? Tentaram, né, pelo visto. Mas eu acho que desvia, sabe, da importância que vocês têm, essa discussão. Eu acho ela menor dentro da trajetória de vocês. Mas, obviamente, que é um lugar de militância, até para mim, e deve ser para vocês também. Essa discussão, né? Porque vocês disseram, as pessoas começaram a invocar como um espetáculo sem ter visto por causa da nudez, né? A nudez não é primordial ali, sabe? Quer dizer, ela é primordial enquanto recurso estético, ela está bem colocada, mas ela não é dramaturgia, ela não é a essência da sei. Eu acho que ganha uma dimensão estranha essa coisa da nudez, justamente por isso que você disse, né, Aguinaldo? O espetáculo não trata da nudez, né? E aí isso se torna uma militância também, como você disse, porque o espetáculo corre o risco de ser censurado, né? E eu acho que em que país nós estamos e em que tom a ideia de liberdade de expressão está, que agora ela presta um serviço para quem quer cometer crimes, por exemplo, falando coisas idiotas, né? Então eu acho que ela não tem importância, mas ela acaba revelando, né, um ponto de fricção que extrapola a nossa expectativa para o espetáculo e nos faz nos posicionarmos politicamente ainda mais, né, num grau a mais dentro dessa possibilidade de censura do que a gente está dizendo. E aí o negócio ganha um outro suporte, né? É necessário lançar mão de novos expedientes. O sexo explícito é para 18. Isso pode ser feito em público para 18 anos. Por que eles estão invocando com nudez no teatro? Isso é legislado nesse país. Que é para 18 anos pode assistir sexo explícito. A população de uma cidade não pode ver uma cena com nudez num teatro fechado, em que ela vai pagar o ingresso dela, entrar e sentar. Essas leituras, elas são tão equivocadas que eu sempre eu parei com, sabe? Porque não dá. Se eu estivesse num país que não existisse legislação sobre isso, mas existe, é nudez a 16 anos, a partir de 18 anos é sexo explícito. Isso tá, sabe? E por que e aí alguém sabe que tem num espetáculo onde só adultos vão entrar e ela quer impedir? Da onde ela... Tem uma coisa para falar que eu acho importante. A força do não.
É muito bizarro a força do não. Se me permitirem, aqui teve o espetáculo do Michael K., foi na beirada da represa, né? Então, o cara estava a 100 metros das pessoas, dentro de uma bolha, né? E ainda todo betumado de uma substância lá que ele usava no espetáculo. Alguém de um prédio viu e ligou para a polícia. Então, eu tinha uma plateia de 100 pessoas dizendo, sim, eu quero ver a cena. Uma pessoa ligou e falou não para a polícia. A polícia veio tirar o cara. Eu falei, mas espera aí, os 100 que estão falando aqui, sim, queremos ver, ele pode ficar. Não tem valor. Tem valor um não pelo telefone. Entende? Então, essa coisa da negação, ela está tão incrustada na estrutura social que até hoje eu não acredito que um não teve mais força do que 100 sims. Porque foi uma pessoa que ligou. E aí chega o policial, que obviamente não tem preparo nenhum para isso, porque se foi roubado a minha casa, eu chamo a polícia, ele chega, ele sabe o que fazer. Mas assim, acusei de atentado ao pudor, ele chega, ele não sabe o que é isso. Ele sabe, nitidamente, ele não sabia o que estava fazendo. Tá, mandaram ver, mas acusaram de atentado ao pudor. Então ele deveria, se ele tivesse formação para isso, que não dão para ele, né? Ele tivesse formação para isso, ele chegaria lá, olharia e falaria assim, nossa, disseram que estava havendo atentado ao pudor. Não está havendo. E virava para trás. Do mesmo jeito, estão roubando tal casa. Ele chega e fala, olha, não estão roubando. Vira para trás. Mas ele não tem essa informação, não tem de onde tirar, né? Então, eles chegaram, queriam prender o artista, a plateia fez um corta-luz e conduziu o artista até um lugar seguro, e aí a diretora do festival que acabou acompanhando a polícia para dar declarações. Só que, assim, um não pelo telefone tem mais força do que 150 pessoas que estavam em volta do cara, assistindo ele, dizendo sim, ele pode. Então, nós estamos num lugar muito estranho do planeta, do mundo, nós estamos num lugar muito estranho, não é? Acho que podia até fechar assim, estamos num lugar muito estranho. Estamos com 1h40 de live. Acho que podemos encaminhar para os finalmente. A não ser que alguém mais quer dar mais alguma contribuição, a gente pode encerrar por aqui. O que vocês acham? Eu só quero agradecer vocês pelo convite, dizer que eu estava com frio na barriga a tarde inteira, agora ainda fiquei, agora está passando. Olha que legal. Está terminando, está passando. Gente, muito obrigado mesmo. Eu estou maravilhado de ter podido participar. Eu adorei mesmo. Obrigadão. E o documentário está lindo e o teatro. E eu queria agradecer também todo mundo de novo, e principalmente a Carol e o Guilherme de Curzio, que compraram a briga aí, do DOC, e compraram mesmo, né, foram lá, a gente passou um ano, minha gente, no processo de feitura do documentário, de maneira sem fomento, né, sem nenhum respaldo financeiro público ou qualquer dinheiro desse tipo, enfim, propagando, né, um impulso que surgiu no núcleo e que não é mais do núcleo. Eu acho que isso que é o mais rico, né? Também o Agnaldo tinha apontado isso. E é um prazer poder trocar com essa galera toda. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Massa, galera. Vou encerrar, então. Fechou? Arrasou! Peraí, Gui, peraí. Obrigado, gente! Peraí, Carol, vamos parar. Só queria agradecer também e falar que dia 15 a gente tem uma live com temática de audiovisual, tá? E aí o Guilherme vai trazer alguns convidados, a gente vai debater, e dia 22 a gente vai ter um lançamento de um artigo que eu vou escrever e a gente vai publicar. Só isso. Beijo. Maravilha. Obrigada, amores. Foi um prazer estar com vocês o trabalho todo. Foi muito bom. Muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Amo vocês. Beijo. Amo vocês.